Coisas que influenciadores literários consideram acreditar que são normais, mas na verdade não são. Oi, caso não me conheça, eu sou a Isabela. Recentemente eu vi o vídeo da Júlia aqui no YouTube falando sobre coisas que influenciadoras consideram acreditar que são normais, mas na verdade não são. E assim, o canal da Júlia se tornou o meu favorito nesses últimos dias, porque eu maratonei todos os vídeos dela em sequência e fez eu repensar muita coisa do meu modo de consumir conteúdo. E esse vídeo que ela fez falando sobre coisas que influenciadores fizeram a gente acreditar que são normais, mas na verdade não são. Ela não comenta sobre livros, mas eu tava parando pra refletir que teve muita coisa que foi normalizada, principalmente no BookTok, né, que é o nicho de livros do TikTok, que na verdade não deveriam ter sido normalizadas e que a gente só deixou passar. E é sobre isso que eu vim falar com vocês aqui hoje. Então eu separei 4 coisas aqui que eu acho que foram normalizadas e que não deveriam ter sido porque são coisas que não fazem muito bem. A primeira uma coisa foi muito discutida, tem um vídeo inclusive do ano passado, de mais de um ano atrás falando sobre isso, mas é sobre o exagero de consumo no BookTok. Quase impossível tu fugir de vídeos de compras no geral na internet, mas eu percebi que no BookTok era meio que uma forma de tu chamar a atenção das pessoas para os literários sem que elas lessem ou se interessassem por livros. Sabe aqueles vídeos de unboxing ou vídeos de tipo, olha o tamanho da minha estante? E uma estante gigantesca, cheia de livros. E não me entenda mal, eu também tenho uma estante, eu também já gastei muito dinheiro com livros, mas as pessoas, elas começaram a produzir muito tipo de conteúdo e consumir muitos livros. E quando eu digo de livros, eu tô falando de livros físicos, porque é impossível tu fazer um unboxing de um e-book ou de um audiolivro. Eu odeio ser pessoa chata que vai falar isso, mas tu não precisa comprar tantos livros assim. Pra mim é muito bizarro ver que tem pessoas fazendo vídeos, tipo, mostrando as estantes e falando coisas do tipo, eu tenho mais de 100 livros aqui que eu não li. E, gente, livro no Brasil é uma coisa cara, sabe? Se tu acha um livro por R$ 50 numa livraria, ele ainda tá barato. Ou pelo menos 40, 50 é a faixa de preço dos mais baratos. Então se tu pensa que uma pessoa gastou no mínimo R$ 50 em cada livro, ela tem R$ 5.000 parados na estante dela, de coisas que ela não leu ainda. Eu sei que tu tá pensando, mas a pessoa pode ler o livro depois, e ok, ela pode ler. Mas muitas vezes a gente vê esses vídeos e as pessoas comentando, eu tenho que parar de comprar mais livro, porque eu acabo não lendo o que eu comprei. E pra mim é muito estranho pensar que tu compra um livro, tu gasta um dinheiro nele e tu simplesmente deixa ele parado ali, tu não vai ler ele. Claro que eu também tenho alguns livros que eu não li, mas a maioria não foi, tipo, livros que eu comprei, foi livros que eu ganhei e que, tipo, eu vou ler. Eu também tenho muitos e-books parados na minha loja do Kindle. E uma coisa que eu tô até me policiando a fazer, então eu tô fazendo sorteio nas próximas leituras pra eu conseguir ler tudo isso. E muitos meus e-books parados, na verdade, são daquelas promoções que tem de Stuff Your Kindle, que basicamente vários livros em inglês, vários e-books em inglês que são liberados de graça em um dia. E a versão em português, que é Exploda Seu Kindle. Então eu tenho muitos livros de promoções que eles são gratuitos e que a intenção mesmo é que tu pegue vários e que tu lê eles depois pra tu ajudar a fomentar o mercado literário. Mas às vezes a gente vê, tipo, vídeos de unboxing, aí que é uma caixa cheia de livros que a pessoa bota na estante e eles ficam lá. Isso é um hábito de consumo que eu vejo muito em maquiagem também, que eu acho que é um pouco mais problemático, por 2 motivos. O primeiro é que muitas maquiagens, elas têm aquela questão de edição limitada, então gera toda aquela questão do marketing de urgência, que é, tipo, se tu não comprar agora, não vai mais ter, tu vai ser a única pessoa de fora. Inclusive, eu caí nisso nos gloss da Fran, de que a edição limitada e, tipo, tem ainda na Renner aqui da cidade de Porto Alegre, sabe? Então, não foi tão limitado assim. E também maquiagem tem data de validade. Só que o ponto é que livros não têm data de validade. Tu pode comprar ler quando tu quiser. E a maioria não é edição limitada. Então, tu pode comprar só em algum tempo. Eu acho que muitas coisas acabam sendo fomentadas também porque a Amazon faz essas promoções malucas. E os livros na Amazon são muito baratos. Então, tem, sei lá, o Prime Day que tu compra um monte de livro, um monte de coisa assim. Tu não paga, sei lá, frete. Sei lá, tem desconto. Não sei porque eu nunca comprei nessas promoções. E daí as pessoas gastam um dinheirão em livros que, tipo, vai ter promoções deles ainda, principalmente na Amazon, e que, tipo, tu pode comprar quando tu quiser, ao invés de gastar todo o teu dinheiro agora com isso. Tipo, se tu vai deixar R$ 5.000 para a tua estante, por que tu não pega, sei lá, compra só os livros que tu tá afim de ler esse mês e deixa o resto numa caixinha da Nubank poupando e gerando? Eu, pelo menos, tenho muita consciência de não sair comprando livro assim adoidado, porque o meu dinheiro não cresce em árvore, infelizmente. O meu dinheiro é muito precioso pra mim, então eu não saio gastando, tipo, com algo que eu vou deixar parado na minha estante. E também causa muito uma sensação de que se tu não tem uma estante bonita, tipo, tu realmente é leitor, sendo que às vezes tu só não tem uma estante bonita porque tu não tem dinheiro pra comprar todos esses livros, que também é uma questão
questão que a gente acaba se comparando muito, porque a gente vê muitos influenciadores com estantes gigantescas, sendo que a gente esquece que muitos são recebidos, então eles não pagaram por esses livros, não é que nem um mero mortal que vai ver, vai querer imitar e vai gastar todo o dinheiro em livros que só vão ficar parados ali. O segundo ponto desse vídeo é a questão da leitura dinâmica. Caso você não saiba o que é leitura dinâmica, é basicamente tu ler as palavras-chave de uma frase ali, de um parágrafo, de um texto no geral, e daí, com as palavras-chave, tu consegue formar o contexto geral dele. Então, por exemplo, a frase "O menino comeu maçã", tu não vai ler "O menino comeu maçã", tu vai ler só "menino comeu maçã". E tu consegue compreender o sentido, e tu não precisa ler toda a frase. Isso é muito usado por pessoas em textos acadêmicos, por exemplo, que nem sempre tu tá a fim de ler artigos acadêmicos gigantescos, deste tamanho, assim. Então, essa técnica é utilizada para agilizar ali o processo. E foi algo que viralizou há um tempo atrás, porque uma influenciadora, ela tava fazendo um vídeo, tipo, quanto que eu leio em um dia, e ela lia muito rápido, ela lia uma quantidade absurda de páginas em um dia só, e depois ela explicou que ela fazia leitura dinâmica com todos os livros, basicamente. Eu acho até que ela não falou, tipo, eu faço leitura dinâmica, tipo, com as exatas palavras, mas o jeito que ela explicou como ela lê era claramente uma leitura dinâmica. E isso gerou uma indignação muito grande no mundinho literário, e que eu acho que estava certo de ter. Porque, como eu falei, essa técnica muitas vezes é utilizada em um livro que tu não tá a fim de ler, um artigo que tu não tá a fim de ler. Por que tu vai fazer isso com um livro que tu quer ler e que deveria ser teu hobby ali, uma coisa de prazer, ou até mesmo seu trabalho? Tipo, sem contar que muitas vezes leitura dinâmica tu faz e tu não consegue memorizar bem a história, porque tu não tá, tipo, com calma, lendo, sabe, prestigiando aquilo. Tu tá lendo assim na corrida, sabe? Tá lendo porque, na teoria, é algo que tu não quer fazer. E se tu trabalha ser influenciador literário, parte do princípio que tu gosta de ler. E sendo bem sincera, parece que a leitura dinâmica tá sendo muito mais utilizada nesses casos pra fazer leituras mais rápidas e tu ter um ritmo de leitura muito maior no final do mês, no final do ano, tu ter vários livros lidos. Sendo que, gente, a que custo tu vai fazer isso? Tu vai fazer isso com livros que tu gosta, que depois tu não vai lembrar de nada da história deles, porque tu não prestigiou, tu não teve um momento bom na leitura. E digo isso porque livros que eu li muito rápido, eu não lembro da história. Sem contar que, por que tu tá querendo ler tão rápido assim? Tipo, eu entendo que tem pessoas que têm, de fato, um ritmo de leitura mais rápido que as outras, tá tudo bem, mas por que tu quer ler todos os teus livros numa velocidade gigantesca, sendo que é algo que tu faz porque tu gosta de fazer? Eu nunca vi uma pessoa que gosta de assistir filmes e séries e que trabalhe com isso falando que aumenta a velocidade de todos os filmes e séries que ela vê, inclusive aqueles que ela tá vendo porque ela quer, só pra poder assistir mais. Eu nunca vi isso acontecer, mas na leitura, no nicho literário, parece que isso é tão normalizado, e não deveria ser. Tipo, tu tá querendo provar pra quem que tu lê rápido, e mesmo que tu esteja sendo pago pra fazer uma postagem sobre o livro, por que tu tá fazendo uma leitura dinâmica que tu não vai absorver quase nada depois, sendo que tu vai ter que, tipo, divulgar este livro? Não sei, melhor fazer uma leitura mais detalhada pra tu saber exatamente o lado positivo e o lado negativo da história? Parece muito que a leitura dinâmica perdeu o senso do que ela realmente é e se tornou algo de tipo, eu vou ler esse livro aqui logo, como se a leitura fosse uma punição pra essas pessoas. Outra coisa também, eu acho que é a questão de, tipo, leitura ser teu único hobby e tu só ler o dia inteiro. Gente, quantos vídeos tem de pessoas que parece que a única coisa que elas fazem o dia inteiro é ler, e aí tu fica até meio desconfortável, porque, tipo, essa pessoa no final do dia leu 200 páginas, tipo, todos os dias leu 200 páginas, enquanto tu não leu nem sequer 5. Tu se sente culpado, porque, tipo, por que eu tô lendo tão pouco? Eu acho esse fator de que algumas pessoas realmente trabalham com isso. Segundo, elas mostram só o que elas querem mostrar, ou seja, elas também podem mentir se elas quiserem. E outro fato de que tu não deveria se sentir culpado por tu ter outros hobbies, outras obrigações na vida, querer fazer coisas, às vezes, que não envolve leitura. Outras vezes tu nem querer ler. Isso não te faz menos leitor. Só que se criou essa atmosfera de que se tu só não lê, e se essa não é teu único hobby, teu hobby principal, a única coisa que vai fazer no teu tempo livre, tu não é um leitor de verdade. Sendo que tu é um leitor de verdade. O penúltimo ponto que eu tenho que falar aqui é a questão de que as resenhas, elas parecem estar cada vez mais fúteis e tem toda aquela questão da tropificação de livros. Então, por exemplo, no TikTok é muito normal, pelo menos era, ao invés de ter uma pessoa falando, eu recomendo esse livro. Vou pegar um livro aqui pra dar um exemplo. Eu peguei um livro nada a ver, mas enfim, eu tô nesse livro aqui, né? Por exemplo, se fosse um livro de fantasia, eu teria que falar. É um livro de feéricos com enemies to lovers, o cara se apaixona primeiro, Group Sunshine, Found Family, e tipo assim,
tu vai lá e fala várias coisas, subgêneros, não sei nem se pode ser chamado de subgênero, que acontece no livro, ao invés de falar, nossa, eu recomendo esse livro porque eu achei a leitura super fluida, funcionou super bem pra mim. Apesar de não ser uma proposta inovadora, eu achei muito cativante. Tipo, tu falar por que tu recomenda a leitura ou por que tu não recomenda a leitura. Isso foi algo que vi muitas pessoas reclamando sobre a tropificação. Porque hoje em dia a recomendação dos livros nas redes sociais não é mais com base no que a pessoa achou, mas qual que é a trope principal, né? Muitas das conversas que eu vi em questão desse assunto usavam o livro Vermelho e Branco e Sangue Azul como exemplo. Porque se tu tava no TikTok em 2020 e 2021, tu deve ter se cansado de ver as pessoas sempre falando que esse livro era um enemies to lovers, sendo que a parte do inimigos dura, tipo, 20 páginas. E depois eles já começam a ficar. Eu particularmente acho meio chato tu recomendar um livro só com base nisso. E eu acho muito chato recomendar, porque às vezes tu acaba dando um baita de um spoiler. Tem vezes que eu começo a ler, tipo, nossa, eles não se gostam muito. Se eu não tiver esse mini spoiler, eu não vou saber que no final eles vão ficar juntos, sabe? Apesar de eu não gostar desse tipo de história. Mas se é um livro que eu pego com recomendação de ser enemies to lovers, a pessoa que o protagonista odeia, eu já sei que vão ficar juntos. Eu já vou esperando isso, ao invés de ser surpreendido. Eu acho que isso também tem muito a ver com o fato de que quando o TikTok começou, a gente só tinha 60 segundos pra gravar um vídeo, depois foi aumentando pra 3 minutos, hoje em dia 10, e que as resenhas tinham que ser mais rápidas. Só que não foi um resquício legal que ficou, sabe? Eu quero saber mais do porquê que tu recomenda esse livro, ou porquê tu não recomenda, além de algo minúsculo que acontece na história. E por último, que eu sinto que é algo que pelo menos me incomoda muito, que é só ler lançamentos ou só ler os livros mais populares do BookTok. Não tem nada de errado tu tá lendo lançamentos, ler livros famosos, até porque eu não quero ser a pessoa que tá reclamando de que leitura virou modinha, as pessoas só estão lendo os livros modinha, até porque quanto mais gente lê, melhor. Mas, gente, vocês não sentem falta de, tipo, simplesmente... É sempre quando eu tô gravando. Eu já tô gravando 10 da noite pra não ter barulho da vizinhança e os cachorros não param. Mas, gente, vocês não sentem falta de simplesmente ir numa livraria e escolher os livros que vocês realmente gostam, ao invés de ser influenciado a, tipo, só ler os mesmos gêneros. E claro que é muito bom ter influenciadores literários e, tipo, pessoas que recomendam livros. Só que sabe as pessoas que só lê o que tá na mídia e, tipo, só lê lançamentos? Pra mim, isso é um problema no geral, porque, primeiro que a gente tem livros incríveis em bibliotecas. Eu, pelo menos, tenho uma biblioteca na faculdade que é maravilhosa. Eu pego muitos livros lá. E que muitas vezes pessoas acabam não conhecendo porque não vão em bibliotecas ou, tipo, só querem ler o que está sendo lançado na mídia. A gente até se sente um pouco deixado de lado quando a gente tá lendo algum livro que não é um lançamento. Por exemplo, tá? Quando lançou agora o último livro de Jogos Vorazes, Amanhecer na Colheita, eu senti que eu tinha que ler logo aí quando lançou, e foi o que eu realmente fiz. Porque eu pensei, meu Deus, depois que eu vou fazer conteúdo sobre isso, ninguém vai querer assistir, porque já vai ter todo mundo feito. E nenhuma coisa que eu vou fazer vai ser, tipo, inovadora ou diferente. Mas isso também acaba acontecendo porque muitos influenciadores acabam só falando de lançamentos ou de livros mais populares, porque é o que acaba engajando. E temos contas a pagar, todo mundo tem, até influenciadores literários. Só que, tipo, você não acha estranho pessoas que só lê lançamentos, que não pega nenhum livro mais antigo ou nenhum livro que não seja mais hypado nas redes sociais, simplesmente porque cruzou com esse livro, achou interessante e começou a ler? Eu, pelo menos, acho isso muito estranho, não acho normal. Mas enfim, gente, quero terminar esse vídeo falando quem sou eu para julgar, né? Essas são só algumas coisas assim que eu fui me lembrando e pensando que eu acho muito estranho, que não deveria ser normalizado nas redes sociais. E eu sei que eu não vou mudar uma comunidade literária inteira, mas se eu puder abrir o olho de, sabe, 2 pessoas com relação a isso, eu já vou ficar muito feliz. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Um beijo, tchau!